Pessoal, recentemente nós passamos pela maior humilhação internacional da nossa história. As organizações das Nações Unidas, a ONU, impôs ao Brasil uma derrota diplomática, um vexame internacional, um desprestígio histórico. Isso porque nós estamos tendo a cúpula das Nações Unidas para discutir o clima. E nessas cúpulas nós temos líderes globais que apresentam as suas palestras, discutem assuntos relevantes com relação ao clima. E não é só puro e simples blá blá blá, como muitos acreditam. Ali também são colocadas questões agrícolas, que são importantes serem discutidas. Esse equilíbrio entre agricultura e meio ambiente é algo importante principalmente para o nosso país, o Brasil. Mas o Brasil de Bolsonaro ficou de fora, o que é uma grande humilhação. Ainda mais para um país que é um país proeminente nas questões climáticas, no meio ambiente, porque nós temos a Amazônia. E a Amazônia é um objeto de interesse da comunidade internacional, principalmente dos europeus. Os europeus eles têm muito apreço pela Amazônia e também muito apego. O ano passado, quando nós tivemos aquele episódio das queimadas, que o céu de São Paulo virou noite, a comunidade internacional ficou horrorizada com a situação brasileira. Porque, como eu falei, eles possuem muito apreço e também apego pela Amazônia. A Amazônia tem todas as questões ambientais, a flora, a fauna, os rios. E tudo isso é sensível para a Europa e também para a comunidade internacional do modo geral. E por conta disso o Brasil precisa estar presente nessas discussões, até mesmo porque nós temos uma matriz energética que é uma matriz energética limpa, uma matriz energética renovável, que são as hidrelétricas. Então o Brasil, quando a questão é climática, ambiental, nós temos que ser um dos porta-vozes, mas somos deixados de lado pela comunidade internacional por culpa de Bolsonaro. E vocês não acreditam qual foi a justificativa dada pela ONU para deixar o Brasil de fora da cúpula do clima. Mas antes de dizer, eu gostaria de pedir para você deixar o like. 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal. Então clique no botão de gostei, e como esse é um vídeo que trata uma questão climática, uma questão ambiental, vocês sabem que toda vez que um clique, né? Isso aqui parecia uma minhoquinha. Quando um clique é dado no botãozinho de gostei, um panda sorri na China e os pandas estão ameaçados, então já clique no gostei para você fazer as alegrias dos ursos panda. Agora voltando para o assunto do vídeo. A ONU deixou o Brasil de fora, olhem só, eu vou até dar aquela respirada. A ONU deixou o Brasil de fora da cúpula do clima porque seriam tratadas questões de grande impacto, questões grandiosas. Ou seja, o Brasil de Bolsonaro não pode discutir, não possui condições de discutir questões de grande relevância. Vocês acham que eu estou brincando? Esse foi o comunicado oficial da ONU. O Brasil de Bolsonaro não é um país que discute questões relevantes. Isso mostra que aquilo que nós falamos no canal, que eu expus para vocês aqui no livro, e daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, esse é o livro do canal. O livro foi escrito por mim, vocês contribuíram também. Os links estão aqui na descrição. Você clica na descrição que você vai encontrar as versões para comprar tanto a versão física quanto a versão em e-book. E no livro, e eu também já falei em vários vídeos, eu sempre digo para vocês que o Bolsonaro ele é um presidente medíocre. Ele é o presidente das coisas pequenas. E agora a comunidade internacional também reconhece Bolsonaro como sendo aquilo que ele é, um deputado federal do baixo clero medíocre, porque mesmo enquanto agora presidente, Bolsonaro não deixou de ser um deputado federal do baixo clero. A posição de Bolsonaro, na época que ele era um deputado federal do baixo clero, de ter essa política do confronto e para cima para chamar os holofotes, dando a ele o palco para participar do CQC, do Super Pop, dos programas de baixaria, fazendo com que ele conseguisse projetar a sua carreira política, ele continuou agora como presidente da República. E todas as participações internacionais de Bolsonaro, ou a maior parte delas, Bolsonaro se concentra em atacar outros países, a provocar a comunidade internacional, a ficar cutucando, a provocar conflitos que não levam a lugar algum. E isso cansou a Organização das Nações Unidas e cansou a comunidade internacional.
As próprias políticas de Ricardo Salles, que é um condenado por improbidade administrativa, por falcatruas nos mapas da várzea do Rio Tietê, quando ele era secretário do Meio Ambiente no estado de São Paulo. Ele foi cassado, ele não pode disputar, ele não tem direitos políticos, mas ele é o ministro do Meio Ambiente. Falou de planos, deu algumas ideias, mas ninguém leva mais Ricardo Salles a sério. Os planos de Ricardo Salles, as falas de Ricardo Salles não convencem mais ninguém. E o que aconteceu? O Brasil ficou de fora. Porque nós somos medíocres. Ah, mas não é, Bolsonaro não é o meu presidente, Bolsonaro é o seu presidente, ele é o nosso presidente. Porque nós moramos no Brasil, nós estamos aqui sendo governados justamente por esse medíocre, por esse presidente que, acima de tudo, ele é um preguiçoso. Mas Bolsonaro de fato não faz sentido ele estar nessa reunião da ONU, nessa cúpula do clima. Porque o que ele iria discutir? Bolsonaro não se importa com questões globais. Bolsonaro não se importa com questões grandes. Ele é o presidente que representa exatamente quem é o brasileiro médio. Eu falo para vocês em todos os vídeos. Algumas pessoas se emburram comigo, mas eu digo que o Bolsonaro ele é o presidente que apresenta a figura mais democrática de todas. O que significa uma figura democrática? Significa que é uma figura que ela está presente em todos os lugares. Em todas as famílias você encontra um Jair Messias Bolsonaro. Alguém que pensa exatamente igual ao Bolsonaro. Faça esse esforço. Pense naquele seu tio. Pense naquela sua tia. Naquele seu primo. Você sabe, é desse mesmo que eu estou falando. Você acha que ele se importa com alguma questão macroeconômica? Você acha que ele se importa com alguma questão ambiental, redução da pobreza? Ele não pensa nisso. O que ele quer é justamente poder pescar fora do horário permitido, dos locais permitidos, do tempo permitido. Ele acha que ele pode andar acima da lei, ele acha que ele pode beber e dirigir. Porque ele se importa com essas questõezinhas, que são justamente essas pequenas questões que envolvem o governo Bolsonaro, que é isso que Bolsonaro se preocupa. Bolsonaro entrou no governo preocupado com o politicamente correto. Bolsonaro entrou no governo e uma das suas primeiras medidas foi acabar com o horário de verão. Bolsonaro quer acabar com os radares, porque ele é o presidente que se preocupa com o pequeno. E ele não faz nem isso de má fé. Porque essa é a preocupação dele, é a preocupação do brasileiro médio. Ele está limitado à visão minimalista e simplista de mundo de alguém que nasceu no interior do estado de São Paulo e nunca conseguiu quebrar as barreiras do interior do estado de São Paulo. Ele acha que o mundo é aquilo ali. Ele não consegue ter uma visão mais ampla, ele tem uma visão muito pequena. Por isso que ele não se importa com pobreza, com questões climáticas. Não vamos destruir tudo para plantar mais boi, para plantar mais soja, assim a gente vende mais. Só que ele não consegue entender que se ele destrói a floresta, se ele destrói o meio ambiente, os europeus não vão mais comprar. E isso acaba, obviamente, afetando de modo comercial também o agronegócio. Há uns 4, 5 anos, eu fiz um estudo sobre carne de cavalo. Carne de equídeos, melhor dizendo. Equídeos são asininos, mula, cavalo e jumento. Equinos, asininos e muares. É isso que significa equídeos. E no Brasil nós temos muitos equídeos. E eu estava procurando, até conversei com um professor de Piracicaba que fala sobre isso. Nós fizemos um artigo, até submetemos, mas o artigo foi rejeitado, sobre a exportação de carne de cavalo brasileira para os países europeus, porque alguns países europeus consomem carne de cavalo, tá bom? Aqui é uma carne, pode ser considerada de segunda mão. Mas nós temos uma dificuldade de exportar a nossa carne de cavalo para a Europa, porque nós não conseguimos fazer o rastreamento desse cavalo. Então a gente não sabe onde ele nasceu, onde ele cresceu, é um cavalo lá de fundo de pasto que pega, bate e não sabe o que fazer com ele. Tá? Então eu não consigo rastrear esse produto. E os europeus, eles querem esse tipo de rastreamento, eles são rigorosos nesse ponto. Se nós não conseguirmos atingir as métricas ambientais impostas pelo mercado internacional, nós não conseguimos vender.
E não vem achar que o Brasil é absoluto, é o celeiro do mundo e vende para todo mundo, porque a concorrência global ela é também implacável. Existem muitos outros países que também querem vender para os europeus e estão esperando apenas uma brecha para entrarem pesado e conquistarem esse mercado. O agronegócio apoia Bolsonaro da mesma forma que o evangélico apoia Jesus. Talvez seja por isso, que tem a ver o nome Messias de Bolsonaro. Mas se eles começarem a não abrir os olhos, eles vão ver que esse Deus que eles seguem, na verdade, é um falso Deus. O primeiro sinal foi dado hoje com a cúpula climática. Bolsonaro está transformando o Brasil em um pária internacional, seguindo os passos de Donald Trump. A diferença é que Donald Trump era o presidente dos Estados Unidos, um país muito mais importante do que o nosso. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.